Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia e nessa primeira parte do vídeo iremos falar sobre Sociologia Urbana. E por falar em Sociologia Urbana, é sempre bom lembrar que um dos objetos de estudo mais frequentes na sociologia do final do século XIX e também do século XX é exatamente os problemas que as cidades, o núcleo, a área urbana, enfrenta. E um desses problemas a gente chama de segregação socioespacial. Acompanhe aqui comigo. Aqui nós temos a fotografia de uma área da cidade de São Paulo, que é uma área limite entre dois bairros. Daquele lado de lá temos o bairro do Morumbi, com seus condomínios luxuosos, e do lado de cá temos uma das maiores favelas do Brasil, a favela de Paraisópolis. Isso mostra para a gente duas coisas: a desigualdade social e a segregação do espaço urbano. Segregação do espaço urbano é a mesma coisa de segregação socioespacial. Então, são conceitos ou categorias que a gente utiliza e que, nesse caso, são sinônimos. Ok? Vamos dar uma lida junto comigo. A segregação urbana ou socioespacial refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores que são econômicos, históricos, culturais e até mesmo raciais, ok? Como é que a gente pode, por exemplo, imaginar uma segregação do espaço tendo como critério a questão racial? Eu vou te dar dois exemplos. Os Estados Unidos, entre o século XIX e a década de 60, tinha leis chamadas segregacionistas. Essas leis oficializavam, legitimavam a separação do espaço público entre brancos e negros. É um exemplo de segregação que tem a raça como critério. Assim também, o apartheid na África do Sul é o nosso segundo exemplo. No século XX, houve um regime político chamado apartheid, que também determinava essa segregação do espaço entre brancos e negros. Aqui no Brasil, de forma mais pontual, a maior parte do critério de segregação atualmente é a questão socioeconômica. Por isso que falamos da favelização, da periferização, da marginalização de determinados grupos sociais no ambiente das cidades, principalmente. Ok? Então vamos seguir aqui. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, as habitações e áreas irregulares, como nas encostas e nos morros, por exemplo, cortiços e as chamadas áreas de invasão. Agora, olha só, o que geralmente tem em comum em todas essas áreas chamadas de áreas segregadas ou periferizadas? Tem a questão da falta de infraestrutura, da falta de saneamento básico, da falta de condições de vida mais adequadas para a população que mora naquelas regiões. Então, é quase que uma constante a gente perceber que nas áreas de periferia, nas áreas de favela, nas áreas de cortiço, nas áreas de invasão, existe essa precarização, vamos dizer assim, né, das condições de vida dessas pessoas, desses grupos sociais que acabam, por alguns motivos, principalmente socioeconômicos, tendo que se deslocar e, portanto, morar naquelas áreas que não têm uma infraestrutura tão adequada. Beleza? Então, isso é que significa segregação socioespacial ou segregação urbana. O processo de periferização, de marginalização de grupos sociais que acabam indo residir nas áreas da cidade que são periféricas, que não têm, portanto, uma infraestrutura tão adequada. Fechado? Vamos aqui, continuar, acompanha comigo. Esses espaços segregados, é assim que a gente vai chamar essas áreas, ok? Então, essas áreas de invasão, de favela, de periferia, a gente chama de espaços segregados. Fechado? Continua. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar, atenção, uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como pavimentação, asfalto, saneamento básico, rede de água e esgoto tratada, espaços de lazer, espaços de cultura, entre outros direitos, né, que faltam, que carecem para aquelas regiões e que não permitem que as pessoas que ali moram possam exercer a sua cidadania de uma maneira mais plena, de uma forma, né, completa, digamos assim. Então, carece, falta infraestrutura, falta saneamento, falta rede de água tratada. É muita coisa que está faltando para aquela região.
e isso impede com que as pessoas que ali moram, que ali habitam, possam ter uma condição de vida mais adequada. Beleza? A segregação urbana, que é a mesma segregação socioespacial, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais, principalmente, né, da sociedade contemporânea, sob o espectro do espaço geográfico, ou seja, o território onde está ali situada a cidade, situada a área urbana. E é exatamente por isso que a sociologia urbana tem isso como foco, tem isso como objeto de estudo, o entendimento dessa segregação que, ao mesmo tempo, é do espaço, mas também é uma segregação econômica, também é uma segregação social e, por algumas vezes, pode até ser cultural e ou racial também. Ok? Então, esses são os critérios base, os critérios chaves para a gente entender o que significa essa categoria, que não é trabalhada apenas na sociologia, como também na geografia, na geopolítica. Então percebe que se cair alguma questão sobre isso no Enem, ou em qualquer vestibular, é uma questão necessariamente interdisciplinar, porque ela vai trazer elementos, estudos, tanto da geopolítica, quanto também da sociologia. Fechado? Então preste atenção que pode ser um assunto possível de cair na prova de humanas, ok? E aí, quando a gente fala sobre segregação, sobre separação, principalmente do espaço das cidades, a gente chega numa concepção de centro e periferia, que começou a ser bastante tratada no Brasil e na América Latina a partir da década de 40 e 50, do século XX, do século passado. Ok? Então, quando a gente fala dessa relação centro e periferia, a gente está falando exatamente sobre isso que está aqui no slide. Acompanha aqui comigo. Vou passar para o outro lado, tá? Para ficar melhor para a gente. Olha só. Aqui está o mapa da riqueza e aqui está o mapa da pobreza. Esse mapa aqui é o mapa da cidade de São Paulo, ok? Mas serve para qualquer cidade brasileira, qualquer cidade do mundo, a análise que a gente vai fazer aqui. Aqui tu percebes o seguinte, no mapa da riqueza, onde fica mais forte em vermelho, é porque ali tem mais gente rica morando, ali é o espaço onde as pessoas têm uma condição de vida melhor, exatamente por terem uma condição de renda melhor também. Então aqui tu percebe que o centro, né, do mapa, ele está bem forte, vermelho, amarelo, as cores mais quentes. E quando você vai para as bordas da cidade, para a lateral, e para baixo e para cima, você percebe que isso vai mudando, que vai ficando mais claro, ou seja, que é uma região bastante empobrecida. Enquanto que a riqueza está concentrada no centro, a pobreza está espraiada, difundida pela periferia da cidade. Né? Centro, periferia. Periferia dá a ideia de quê? De uma coisa que está nas bordas, na lateral. Okay? E aqui no outro mapa é o contrário. No mapa da pobreza, tu percebe que ele vai ficando mais forte nas laterais, nas bordas da cidade. E vai ficando mais claro no centro, que é exatamente um mapa inversamente proporcional ao da riqueza. Por isso que ele está colocado lado a lado, para a gente perceber essa relação. A área onde tem mais riqueza em São Paulo é a região central da cidade. E a área onde tem mais pobreza é a região lateral, as periferias, as bordas da cidade. As cidades constituem, a partir de seus sítios, seus locais, né, geográficos, ou espaços centrais, expandindo-se daí para as laterais. Ok? Então, grande parte dos serviços educacionais, hospitalares, as faculdades, as escolas mais importantes, as principais escolas, os principais hospitais, o centro comercial, ele está aqui, ó, nessa região onde a riqueza é concentrada. Ele não está na periferia. O acesso aos bens econômicos, culturais e etc., as opções de lazer, as opções de cultura, os grandes shoppings, está nessa região aqui, ó. Então, quem mora na lateral da cidade, nas bordas da cidade, não tem esse acesso tão facilitado a esses bens culturais, econômicos, etc. Quem mora no centro, ok, está ótimo, está tranquilo, tem um padrão de vida bacana, está próximo desses serviços hospitalares, educacionais, culturais, espaços de lazer que a cidade oferece, beleza? Então, o grande problema é exatamente esse, que você tem a concentração tanto de riqueza
quanto de espaços de lazer, de cultura, bens econômicos, bens culturais, num espaço restrito da cidade, enquanto a maior parte do território, como a gente pode ver, não tem o acesso facilitado a tudo isso que foi citado anteriormente, porque estão nas bordas, nas laterais da cidade. As classes economicamente mais abastadas, que significam mais ricas, tendem a localizar-se nas proximidades desse centro. É o que a gente está vendo aqui, ó, no mapa. A riqueza está concentrada no centro. Uma vez que são esses os espaços mais caros e também mais valorizados, sobretudo das grandes cidades. Ok? Então, por isso que a galera que tem mais grana, as classes que são economicamente mais abastadas, mais ricas, estão ali concentradas, onde está mais próximo desses serviços que eu citei ainda há pouco para vocês. Nas bordas da cidade, amplia-se o crescimento desordenado dos chamados bairros periféricos, inclusive das áreas de favela, das áreas de invasão, ok? Além das favelas e das casas em áreas irregulares, locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a chamada segregação urbana. Eu vou te fazer um desafio. Você vai tentar perceber isso na sua cidade. Como é que se dá essa relação entre centro e periferia? Para ver se faz sentido o que a gente está falando aqui. Se há, de fato, essa segregação socioespacial, esse acesso dificultado dos bens econômicos, culturais, espaços de lazer, em relação à população que mora nas bordas, ou seja, nas periferias dos grandes centros. Então está lançado o desafio, quero ver vocês fazendo isso daí, e depois a gente segue para a parte 2 dessa aula. Até mais!